Dono da Black School faz vídeo de 2 horas respondendo aquele meu vídeo sobre as acusações gravíssimas nas quais os donos de outras empresas misteriosamente estavam curtindo a reportagem, ou seja, isso fica evidente aí que era uma alfinetada. Então ele fez um vídeo de 2 horas, cara. Aí, cuzão, você vai segurar uma cebola, certo, pai? Mas está separado aqui para você que está assistindo os melhores momentos. E é claro, se você quiser assistir o vídeo inteiro, vou deixar o comentário aqui fixado com o vídeo inteiro, se você não quer perder nada, porque pô, se eu for reagir um vídeo de 2 horas aqui, vai dar 3 horas de vídeo, né? Então ninguém merece. Então, senão vai demorar demais, vamos ver o que o Marcelo Bella tá falando aqui. Vamos lá. Bastante tempo. Então, primeiro, eu já acho que essa acusação é uma acusação falsa. E eu vou dizer para vocês por que eu acho Eu vou fazer uma coisa aqui também, vou aumentar um pouquinho a velocidade, né? que a acusação é fake. Primeiro que não há esquema, há trabalho, né? A Benutri, uma associação que foi fundada no ano de 2000, e não fui eu que fundei, né? Foi o Euclésio de Bragança da Integral Médica, juntamente com outras companhias, vem atuando no mercado para proteger os interesses das empresas do setor de suplementos e dos consumidores. E no que diz respeito a isso, nós temos um programa que é registrado, um programa registrado em cartório, um programa chamado Automonitoramento. Um programa que tem a premissa de olhar, fazer pesquisas sobre a qualidade dos nossos produtos vendidos aí no mercado, né? Os nossos produtos do setor. Não só da nossa associação, nem de outras associações, mas de empresas no geral do mercado, principalmente essas empresas que estão aí vendendo nas plataformas digitais, né? Hoje a gente convive com problemas graves, como falsificação de produtos, adulteração de produtos, remarcação de datas de validade. Então nós precisamos olhar, através de pesquisas de qualidade, como esse mercado está para garantir para você, consumidor, que você realmente esteja consumindo o melhor. E a Benutri, dentro do... Vamos lá. Primeiro ponto. Independente disso aqui, qualquer coisa. Cara, eu nem sei o que ele vai falar aqui no vídeo inteiro, tá bom? Mas... então como é que você tem as partes separadas? É porque eu pedi para eles separarem para mim os tópicos. Então, assim, eu não vou fazer esse vídeo aqui ser tão longo, até porque, igual eu falei, se você quiser assistir o vídeo inteiro, você vai assistir na íntegra lá. Mas tá separado por tópicos aqui. E eu vou falar de alguns temas específicos aqui, tá bom? Então, primeiramente, se a Max Titânio resolver fazer laudos, desde que ela tenha a prova e a contraprova e a contra-contraprova, pode fazer laudo à vontade, tá bom? Eu acho isso positivo. É claro que quando o Félix Bonfim era um cara totalmente independente, pessoal, eu tô sendo honesto aqui, tá? É óbvio que isso passava mais credibilidade, porque o Félix Bonfim era um lojista que estava preocupado em vender farinha nas suas lojas de suplementos. É tipo o meu canal aqui. Quando o meu canal era pequenininho, eu podia falar mais merda que não dava nada. Hoje, toda vez que eu falo uma merda, eu tomo no botão. Aff, coisa horrorosa. Por quê? Porque hoje, cara, minha opinião vale muito, apesar de eu sentir saudade de quando ela valia menos, às vezes. Então, quando eu falo qualquer coisa aqui, eu tenho que pensar muito. Então, assim, o Félix Bonfim, a partir do momento que ele começou a se aproximar de marcas grandes como a Black School e tal, é natural que cria essa insegurança nas pessoas comuns, tá bom? Então, tem que ter maturidade para entender isso sim. Se o Félix Bonfim continuasse totalmente independente, mas a situação ficou sustentável na época disso. O Félix Bonfim já falou disso, que ele sofreu ameaça de morte e tal. Na época, até o Bragança pagou segurança para ele. Então, assim, é foda, é foda. É isso que resume tudo aí, é foda. Mas vamos seu lá. estatuto, ela tem lá essa premissa, essa prerrogativa de fazer pesquisas de mercado. Eu vou compartilhar com você o documento, parte da nossa ata, que é o nosso regimento de trabalho, né? A ata da Associação da Benutri sobre pesquisas. Então, o nosso estatuto social ele diz o seguinte, no artigo 4º. As finalidades sociais da Benutri consistem em 4.6. Promover e organizar projetos e programas de pesquisa e desenvolvimento na área de suplemento alimentar, polivitamínicos e vitaminas, nutrição esportiva, nutrição cosmética, nutrição para sêniors, nutrição para crianças, nutrição hospitalar, nutrição funcional, gerenciamento de peso, bem-estar e saúde e esporte no geral. 4.16. Criar e implementar um selo de qualidade para o segmento. Parágrafo único. Constitui ainda finalidades da Benutri promover as ações coletivas destinadas a garantir a sustentabilidade socioeconômica de seus associados. Além disso, promover ações coletivas para garantir a proteção, do consumidor de ordem social, econômica e da livre concorrência. E aqui, pessoal, já está separada aqui a parte do vídeo dele, em que ele finalmente fala
quem são os membros da Benutri. Então eu tô curioso, tá bom? Tô curioso. Esse aqui é a primeira vez que eu faço um react que tem os tópicos aqui, então vai ser diferente. 2. Dos meios legais de concorrência na área de suplemento alimentar. 3. Do ambiente do desporto, da assistência jurídica integral e de outros interesses ou direitos difusos envolvendo ou não. Pessoal, só mais uma coisa também, que ele tá falando do estatuto ali e tal, e lembrando que o papel aceita tudo. Se chegar lá na... Pessoal, não estou falando aqui que ele é desonesto, você tem que entender o que eu tô falando. Só estou falando que o papel aceita tudo. Você pega lá o estatuto do PT, vai parecer que o PT é o partido mais honesto do Brasil. O estatuto do Partido dos Trabalhadores vai estar lá. Defender os oprimidos, melhorar a saúde do Brasil inteiro, acabar com o problema da fome. Lá. Tipo, foda-se. São seus associados. As ações de que ações um órgão é uma associação que também pode fazer pesquisas. Então nós não somos autoridade para abusar de autoridade. Nós não decidimos quem fica e quem sai do mercado. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que não há prejuízo aos concorrentes. Pelo contrário, quando a gente faz uma pesquisa de qualidade e faz uma notificação e demonstra aquelas marcas e produtos que apresentaram resultados abaixo das suas expectativas de qualidade, nós estamos ajudando o mercado de uma concorrência mais leal e principalmente garantindo a você, consumidor, o direito a um produto de boa qualidade. Aqui ele tem um ponto, porque pensa comigo. Se eu tô fazendo um produto bom, é só fazer o contrário. Só as outras marcas fazerem laudos do produto da Black School e ver se não vai bater com a tabela nutricional. Agora eu tô usando aqui um raciocínio de minhoca. Um raciocínio trivial. Vamos lá. Se eu sou de uma outra marca, era só fazer o contrário. Só ir lá e fazer o laudo da Black School e provar que eles são picaretas. Ao invés de ficar fazendo liminar para proibir os caras de divulgar laudo, era só fazer o contrário. Aí pronto, aí todo mundo é ruim, foda-se, entendeu? Então isso acabou de dar um insight aqui. Por que eles não fazem isso então? Já que eles estão acusando a Black School de ser desonesta, de que eles, sei lá, por algum motivo estão tentando prejudicar os concorrentes, por que não faz o contrário? Então fica aqui meu repúdio a essa colocação, a essa acusação, que eu montei um esquema para prejudicar concorrentes, com concorrência desleal e com abuso de autoridade. Isso é falso. Vários CEOs curtindo essa matéria, porque dá para ver lá quem deu o like. Pois é, vários CEOs. Aí quando a gente olha os CEOs que curtiram essa matéria, que a gente está analisando se ela é fato ou fake, até agora não conseguimos ver nenhum ponto positivo aí de verdade, eles estão curtindo porque eles são de uma outra associação e de empresas que já foram da Benutri, né? Já foram da Benutri. No caso, eu vou dar um exemplo para vocês, de uma pessoa que eu tenho bastante consideração, que é o Daniel Mencas, a sua empresa FTW. FTW era associado da Benutri, e aí, nos testes de 2023, vamos ver aí o teste, como é que foi em 2023, o teste que a Benutri fez de creatina, como é que foi o resultado dele? Ele ficou fora do padrão, aqui com 20,17%. A legislação brasileira, a regulação diz que acima de 20 está fora do padrão. Não fui eu que escrevi a regulação, foi a Anvisa. E o teste mostra que ele ficou 20,17%. Ele ficou muito chateado na época, falou para nós que não era justo isso, mas foi o resultado que aconteceu. E ele saiu da Benutri e foi para a Brasnutri por causa disso. Agora, será que foi só esse produto que ele teve problema? Não. Vamos ver aí o Diário Oficial da União, um teste que a Anvisa fez. Anvisa, Diário Oficial, de 27 de outubro de 2023. Disso, eu gosto de dar nome aos bois. 2023. Considerando a constatação em inspeção sanitária do uso fertilizante sulfato de zinco, heptahidratado, Romicron, fertilizante foliar, fertilizante mineral simples da empresa Romicron, como fonte de zinco em suplementos alimentares fabricados pela Fitoway Laboratório Nutricional Limitada. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: fertilizante é para usar no solo, para fertilizar o solo. Qual o problema de usar fertilizante em alimentos e suplementos alimentares? O nosso fígado. Ele não está preparado para o heptahidratado. Só se utiliza em humanos em caso de super queimados, que eu acho que não é o caso do senhor e da senhora aí, né? Que está me ouvindo agora. Então, isso aqui gravíssimo. Uma pedrada agora pro dono da FTW. Foram autuados pela Anvisa, não pela Benutri. Mas ficaram chateados com a Benutri em função da creatina e foram para a Brasnutri. Como que a Brasnutri ela trata esse assunto? Vamos escutar agora o depoimento do diretor de marketing da FTW,
o senhor Carlos Tomaiolo, que também é diretor executivo da Brasnutri, desta associação que diz que a Abinutri não tem legitimidade para fazer pesquisa de mercado e testes em produtos. Na minha opinião, qualquer pessoa tem legitimidade para fazer isso, desde que seja de maneira honesta. Tem a prova lá, é a contraprova, é só pegar a contraprova e avaliar se vai dar o mesmo resultado. É simples assim. Qual a opinião dele? Vamos lá. Eu acho controverso do seguinte ponto. Eu acho que a intenção de limpar o mercado, de fazer e tal, eu acho que isso é positivo. Acho que isso é legal, né? Mas não dá pra ser um justiceiro, né, cara? Não dá pra ser assim, né? É a mesma coisa a gente falar, então sai matando todos os bandidos aí na rua. Não dá pra fazer isso, não é assim. Eu acho que a associação, ela tem que começar a se testar, entendeu? Esse é o ponto. Dentro da própria associação, elas têm que se testar, elas têm que acompanhar o trabalho uma da outra. Porque se a gente faz parte de uma associação e aí a gente faz o teste e aparece uma irregularidade na minha marca, o que vocês vão dizer? Cara, ó, você precisa resolver isso aí, cara. Não dá pra você ser parte de uma associação séria como a nossa. Muito sério, muito sério. Você tem tantos dias aí, tanto tempo pra resolver esse problema. E aí você acompanha e verifica que o cara resolva, né? Porque senão isso vira um escândalo. Qual o interesse de jogar na mídia? Isso vai virar um escândalo. A partir do momento que vira um escândalo, joga contra o mercado como um todo. Eu penso dessa forma. E aí você vê que lá na Brasnutri pode fraudar produto, pode adulterar produto, porque eles resolvem entre eles. Eles dão um jeitinho para você, consumidor, não saber. E querem denegrir os testes que a Abinutri faz e mostra para você, consumidor, usando juízes, ações, liminares, para que você não saiba os resultados. Agora vamos ver qual é a opinião da Anvisa em relação aos testes que a Abinutri faz. O que ele quer, o que a Anvisa quer com esses testes? Vamos ver o documento que a Anvisa fez. Um ofício de outubro de 2022, aos meus cuidados como presidente da Abinutri, dizendo o seguinte: senhor presidente e conselho de administração, referente ao programa de automonitoramento do mercado de suplementos alimentares, que a Abinutri está fazendo e que está sendo criticado aí por essa matéria, né, por essa associação, por essas empresas, e que esses CEOs estão curtindo aí essa matéria, né? Em atenção ao ofício que compartilha com essa gerência de alimentos informações gerais sobre o programa de automonitoramento do mercado de suplementos alimentares, compartilho nossa satisfação em conhecer a iniciativa que demarca o compromisso do setor em ofertar suplementos de qualidade e seguros. Reconhecemos a importância de ações autorregulatórias como meios de complementar os controles oficiais e ainda ajudar no direcionamento das ações regulatórias. Quem está dizendo isso é a Anvisa, ações regulatórias da Anvisa. Isto posto, a Gerência Geral de Alimentos demonstra seu interesse em receber os relatórios anuais destes programas, a qual será usado como fonte de informação para apoiar a identificação de eventuais necessidades de aprimoramentos regulatórios e eventuais subsidiar estudos da agência de impacto regulatório e de avaliação do resultado regulatório. Quem assinou essa carta, esse ofício, foi a Patrícia Fernandes Nantes, que é a gerente geral de alimentos. Então, basicamente, está aí. Qualquer associação que testar e ter resultados, esses resultados, a Anvisa, ela quer receber os resultados. Não pode ser resolvido com um pano quente, não. Isso aí está errado. Então, esses CEOs que estão curtindo essa matéria, que coincidentemente são da Brasnutri, será que essa matéria foi encomendada? Eu tenho os efeitos sonoros para complementar. Contra a Abinutri, contra a Black School e contra a minha pessoa e a minha família? É uma dúvida que eu tenho. O que está acontecendo com o Marcelo Bella, que é aí o... Aqui. Aí agora tá aqui, ó. É o minuto 18 e 14. Ele vai falar dos laudos da Uni Evangélica, que foi um ponto crítico também. Vamos lá, peraí. Das creatinas, dos testes de creatinas que nós realizamos. E aí chamou a atenção das autoridades. Então, comprovado. Fake. O laudo apresentado pela Abinutri foi realizado em 2022 pela Universidade Evangélica de Goiás, a Uni Evangélica, cujo laboratório não faz parte da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, RBLE, e por isso não tem reconhecimento da Anvisa. Os exames também não detalhavam a metodologia aplicada, nem traziam a assinatura de um responsável técnico, como exige a Resolução 302/2005 do órgão fiscalizador sobre o funcionamento de laboratórios clínicos. Vamos verificar se essas afirmações da matéria, se elas são fato ou se também são fake. Olha, eu peço para que a gente possa compartilhar na tela o motivo porque nós fomos procurar, no caso do aminospiking, os testes de qualidade, as pesquisas sobre aminospiking, porque nós fomos procurar
a Universidade Evangélica de Goiás. O Gorgonoide já explicou o que é a mini-spiking, né? Mas só para relembrar, a mini-spiking é uma prática enganosa, onde num produto à base de whey, por exemplo, o fraudador retira 50% do produto, que tem um custo alto, né? Hoje 1 quilo de uma WPC 80 está em torno aí de... WPC 80 é um whey protein concentrado de 80%. Tá $14. 14 vezes... Coloca 6, né? Que tem imposto, tem tudo. R$84. É caro pra caramba, né, mano? Então como é que você vai vender um whey concentrado de 80% por esse preço? $14 por quilo, comprado lá no exterior. E ele tira e coloca um aminoácido barato, não essencial, no lugar desses 50% que ele tirou do whey, um aminoácido que não passa de $2. Então ele está enganando você, que não está consumindo o produto. E engana também a Anvisa, porque a Anvisa ela tem um teste chamado teste Kildon, que não tem condições de realizar, de verificar se há a mini-spiking. Por quê? Porque tanto o aminoácido não essencial barato como a whey, eles exalam nitrogênio, né? E esse nitrogênio exalado no teste do Kildon acaba enganando o teste como se fosse tudo proteína. Então ele está enganando você, consumidor, e está enganando a Anvisa também. Então nós procuramos a Universidade Evangélica porque a Anvisa não tem condições de fazer o teste. E está aí o que ela está dizendo. Olha, ocorre que atualmente os órgãos fiscalizatórios não dispõem de estrutura para tal testagem específica, aminogramas, conforme comprova o ofício anexo, onde tanto o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de São Paulo quanto a Anvisa em Brasília se manifestam nesse sentido, não se opondo a desenvolver outras metodologias analistas. Vamos ver o que está escrito na tela aí. Encaminhamos para conhecimento e avaliação dessa Coordenadoria de Alimentos, COALI, o ofício número 2 de 2022 da Benutri, referente à sugestão de inclusão de teste para mini-spiking junto à legislação sanitária nacional, proposta pela Associação Brasileira de Empresas. Para quem não está entendendo, que tem um linguajar meio complexo aí, basicamente, o que está acontecendo? A Anvisa está falando com todas as palavras aqui que ela não tem condição de fazer teste de amino-spike, que é esse teste que você consegue burlar. Pessoal, é como se fosse um doping. Eu acho que o melhor exemplo é esse aqui. O que é o doping? O doping, quando ele é bem feito, os testes de antidoping não conseguem pegar. Então, geralmente, as pessoas que fazem doping estão sempre na frente do antidoping. Entendeu? Então, aqui no Brasil, você consegue fazer esse doping no whey protein, colocar aminoácido barato ali. É igual colágeno. Já cansei de falar que colágeno não serve para nada, entre aspas, 200 aspas, né? Ele é uma proteína, porque o colágeno é composto de 3 aminoácidos. Então, ele pode ser considerado como uma proteína, pessoal. Só para você entender, a creatina também é um tripeptídeo. Tripeptídeo também pode ser considerado como uma proteína, tá? Tudo que é aminoácido é considerado como proteína, só que tem aminoácidos baratos, entendeu? E a Anvisa está falando aqui com todas as palavras que não tem como conferir isso, ela não tem maquinário, não tem tecnologia para isso. Então, pelo que eu entendi, a Benutri foi atrás de um lugar onde conseguiria fazer um aminograma completo para saber quais... Pessoal, o whey protein, ele vem do leite, o leite vem da vaca. Todas as vacas do mundo têm um DNA 99,9% igual. Então elas produzem a proteína igualzinha no leite. Todo leite tem a mesma proteína. Então você sabe lá quanto que tem de ácido glutâmico, quanto que tem de valina, leucina, isoleucina, tudo. Todos os aminoácidos que tem lá, tudo. Arginina, tudo que tem ali você consegue saber qual que é o certinho. Se você vê esses números alterados, é sinal que ali teve alteração. Ainda mais se esse número for gritante. Mas assim, isso tem precisão de 2, 3 casas decimais, cara. Então assim, a proteína tem que bater, cara. Entendeu? E a Anvisa, que é o órgão responsável por fiscalizar, não tem condições disso. Então assim, qualquer pessoa, se eu quiser fazer um teste lá e verificar que o whey protein da Growth está adulterado, eles vão falar que meu teste não vale nada, porque não foi a Anvisa que fez. Mas a Anvisa não tem como fazer, caralho. Entendeu agora? Entendeu agora o raciocínio? Então, assim, é muito fácil você falar que o teste da pessoa não serve pra nada, porque a Anvisa não vai fazer nunca, porque a Anvisa não tem como fazer, ué. Eu acho que, cara, se você não entendeu depois desse desenho aqui, cara, você pode fechar esse vídeo e ir embora. De produtos nutricionais da Benutri, ou seja, nós estamos propondo
que haja uma mudança na legislação para testar a mini-spike. Com base nas legislações RDC número 360/2003 Anvisa, item 332, RDC 243/2018 Anvisa e N28/2018, a Abinut argumenta que o teste de Kindle, que é um teste de nitrogênio total, é utilizado atualmente para cálculo de proteínas e se refere à combinação da amônia e do nitrogênio orgânico com o objetivo de determinar o teor de nitrogênio. Porém, não avalia a adição de aminoácidos das proteínas, que conforme a Lei 986/96, artigo 41, pode caracterizar uma prática de adulteração de alimentos conhecido como a mini-spiking. Vamos ver o que a Anvisa, que está aí no documento, respondeu. Declarado na tabela de informação nutricional, no entanto, conforme a redação do anexo, o fator de conversão só se aplica quando a quantidade de proteína for determinada por método Kindle. Dessa forma, tal determinação não está restrita ao referido método, ela é uma possibilidade. Destaca-se, porém, em consulta ao perfil analítico da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, RNVL-Visa, disponível no portal da Anvisa, não foi identificado o laboratório que realiza ensaio para a determinação de aminoácidos. Viu? Não tem laboratório credenciado que faz esse tipo de ensaio. Estando disponíveis apenas para ensaios de determinação de proteínas e determinação de proteínas totais. Logo, pode haver dificuldades relacionadas à capacidade operacional instalada atualmente nos LACEN. Permanecemos à disposição. E quem assina é a Liliane Alves Fernandes, que é coordenadora de inspeção e fiscalização sanitária de alimentos. Quando nós estamos propondo para a Anvisa uma nova metodologia, ela diz que os laboratórios oficiais delas, os LACEN, e eu vou explicar para os senhores as diferenças entre LACEN, REBLAS e laboratórios de pesquisa. Os LACEN da Anvisa são o Instituto Adolfo Lutz, por exemplo, são o Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eles não têm um cromatógrafo para fazer esse tipo de exame. Então, nós recorremos ao pessoal da Universidade Evangélica. Então vamos ver como é que a Universidade Evangélica está posicionada nesse sentido, se ela pode ou não fazer esse tipo de pesquisa. Olha, já está aparecendo na tela aí para vocês e para mim o alvará de funcionamento do laboratório com todas as certificações necessárias, Além disso, vamos agora ler juntos aqui um parecer da própria Abinut que nós fizemos para a Senacom. Além disso, o tal laboratório apresentou como responsável técnico pelas testagens e emissões dos laudos o professor Dr. Rodolfo de Paula Vieira, pesquisador e cientista com graduação em Educação Física, mestrado em Fisiologia e Farmacologia, doutorado em Patologia pela Faculdade de Medicina da USP, primeiro pós-doutorado em Imunopatologia pela Faculdade de Medicina da USP, segundo pós-doutorado em Imunopatologia pelo Albert Ludwigs University, Freiburg, na Alemanha, terceiro pós-doutorado em Imunopatologia pelo University Hospital Freiburg, também na Alemanha, com bolsa-prêmio da Sociedade Europeia de Respiratória, ERS, da União Europeia, na Alemanha, pesquisador e cientista convidado do Departamento de Imunologia de Albert Ludwigs, de O currículo do cara é invejável. Freiburg, único brasileiro membro do College of Experts da Sociedade Europeia de Respiratória, ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Imunologia do Exercício, ex-diretor do Departamento de Cuidados Respiratórios da Associação Latino-Americana de Tórax, e de maneira ainda mais importante para o referido processo, ocupou na 3ª posição no ranking mundial do Google Acadêmico na área de suplementos alimentares e 6ª posição no ranking mundial do Google Acadêmico na área de nutrição esportiva e 12ª posição no ranking mundial do Google Acadêmico na área de imunologia do exercício e membro do seleto grupo de cientistas brasileiros bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ainda possui mais de 200 artigos científicos internacionais. Então a gente já sabe que o pesquisador, ele tem lastro de sobra para fazer essa pesquisa e que o laboratório é um laboratório que é reconhecido como laboratório de pesquisa. Não foi feito num local, na casa de alguém, no fundo de quintal, foi feito num laboratório de uma universidade respeitada e conhecida. Mas isso aí você lembra que eu falei no vídeo, né? O pessoal tava querendo colocar a becha de bolsonarista na universidade só para tentar descredibilizar o negócio. Voltando ao documento ainda, vamos colocar aqui o que é... Como se esses CEOs também não fossem tudo bolsonarista, né? Você acha que esses CEOs aí de Max Titânio, de FTW, dessas marcas, você acha que esses caras votaram no Lula, mano? Os caras não falam de política pra não se envolver em polêmica, mas esses caras não votou no Lula, não. Você tá achando aí que esses CEOs aí de marca votou no Lula, mano? Mas nenhum empresário... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nenhum empresário não vota nisso, não, cara. Nenhum empresário. Quem vota... E não vota nulo também, não. Tá? Eu tô só clareando pra vocês aqui, ó. 99... Ó, uma historinha feliz, ó. 99% dos empresários votam na qualquer coisa que não seja o PT. Eles não votam nulo.
Eles podem não falar nada para não causar polêmica, mas eles não votam nulo. A grande maioria vota em qualquer coisa que não seja a esquerda. Se tem 2 candidatos, porque, cara, se o cara é empresário, ele já tem um QI acima da média. Então, quando ele tem um QI acima da média, ele sabe que se ele votar nulo, ele tá votando em alguma coisa que vai prejudicar ele, porque ele tá dando chance do outro lado ganhar. Entendeu? Então quem vota nulo é porque não produz porra nenhuma, faz videozinho pro YouTube, fica reclamando, ou então é um partido político que tem algum interesse, né? Algum movimento político que tem algum interesse em ser a nova direita. São esses pessoal que vota nulo, cara. Quem trabalha mesmo, quem empreende, quem sabe que mais imposto te ferra, sabe? Quem ficou lá no tranca tudo, teve que fechar a fábrica, esse pessoal não vota na esquerda e nem vota nulo. Tá bom? Então, todos esses CEOs aí, nenhum deles fizeram L, não. Vocês podem ficar tranquilo. Eles não são idiota. Tá bom? Se você não entendeu o que eu falei, se você acha que eu tô delirando, beleza, cara. Beleza. Deve ser vocês aí que conversam com eles em bastidores, né? Todo mundo que tem alguma empresa que realmente trampa, não vota nulo. Quem votou nulo ou votou na esquerda, ou tem conchavo com político da esquerda, ou tem alguma coisa de alguma licitação em algum lugar aí, se for do lado empresarial, tá? Ou é funcionário público, é só isso aí, cara. Ou então a pessoa tá lá vivendo com algumas bolsas lá e tal. Quem realmente empreende não votou nulo e não votou na esquerda. Independente, cara, se é um cara... Tipo assim, igual eu falei, mano, o cara que é empresário, ele é prático. Só tem esses 2 pra eu votar. Qual que é o menos pior? É esse? Então foda-se esse. É simples assim. Se você não entende isso, você tá lá, ai, eu não votei nulo porque nenhum dos 2 me representa. Ai, cara, você vive na Disney, você não produz nada, você faz videozinho pro YouTube. Eu também faço videozinho pro YouTube, mas eu também empreendo e eu gero mais de 100 empregos. Então, assim, não sou ninguém, sou um Zé Ruela ainda. Espero que daqui 10 anos eu gere mais de 10 mil empregos diretos. Esse é o meu objetivo, é crescer, é empreender, é produzir, entendeu? É isso aí que eu quero fazer. Agora, você tá vendo o cara aí que fica no YouTube o dia inteiro sentado numa cadeira, querendo resolver os problemas do Brasil e com saudade aí dos políticos que nunca foram eleitos porque a população não valorizou, então por causa disso eu voto nulo, oh meu Deus! Beleza, cara, esses caras não produzem nada, só fazem videozinho pro YouTube e ficam te hipnotizando. Enquanto eles estão lá ganhando em dólar, né, com a AdSense aqui do YouTube, você tá aí se ferrando e achando que votar nulo vai melhorar a sua vida. Acha, né? Nessa segunda página aí, ressalta-se aqui que a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, RDC número 390, de 26 de maio de 2020, dispõe em seu artigo 1º que seu objetivo é estabelecer critérios para credenciamento de laboratórios junto à Anvisa para atividades de vigilância sanitária. Artigo 1º, esta resolução estabelece critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento, a habilitação na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, REBLAS, e o credenciamento de laboratórios analíticos para que realizem análises em produtos acabados sujeitos ao regime de vigilância sanitária. Pois bem, nada impede nem descredibiliza a testagem feitas para outros laboratórios que não estejam credenciados junto ao REBLAS, mas que utilizem... Vamos para a parte 33 aqui, ó. Ele fala que a parceria... com seus produtos. Mais adiante vamos falar sobre esse assunto. Porém, não foi em 2023, foi em 2022. Fake ou fato? Fake. A Anvisa desmentiu a Abenutri, informou que não tem parceria com a associação para realizar o programa de automonitoramento, pelo qual fabricantes usam as diretrizes da Anvisa para testar seus próprios produtos e que, por isso, os laudos emitidos pela União Evangélica não podem ser considerados oficiais. Pessoal, vamos verificar a origem desta afirmação. Ela é fato ou ela é fake? Então, temos que falar sobre jogo de palavras. Tomem cuidado com o jogo de palavras. Jogo de palavras é uma coisa que os advogados adoram fazer para levar os magistrados a erro, né? Então há uma diferença, sim, entre parceria, cooperação, convênio. Quando você fala na língua da área pública aqui no Brasil, convênios são relacionados a contratos de prestação de serviços que muitos deles têm que passar, inclusive, por licitações públicas. Agora, parcerias não remuneradas, cooperações não remuneradas, isso acontece a todo momento entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, principalmente envolvendo associações e órgãos, autarquias como a própria Anvisa. Vamos olhar os documentos? Vamos verificar então qual é o tipo de relacionamento que a Abenutri tem com a Anvisa? Vamos lá. O primeiro documento que está na tela é uma ata de 2014. Nesta ata de 2014, que foi exatamente relacionada por uma reunião falando sobre o programa de automonitoramento, eu destaco para vocês uma afirmação que a Anvisa colocou aqui, ó.
A Anvisa colocou que poderá ser firmado um termo de cooperação sem repasse financeiro para a formalização do automonitoramento. Ok, então esse documento de 2014 já inicia aqui um relacionamento com a Anvisa, entre a Anvisa e a Abinutri, falando sobre um acordo de cooperação. Primeira palavra que está sendo utilizada pela Anvisa e por nós da Abinutri, cooperação. O segundo documento é um documento já de 2022, né, passados aí 8 anos, um ofício que a Anvisa enviou para mim, presidente já da Abinutri, falando do seguinte: em atenção ao ofício que compartilha com essa Gerência Geral de Alimentos informações gerais sobre o Programa de Automonitoramento do Mercado de Suplementos Alimentares, compartilho nossa satisfação em conhecer a iniciativa que demarca o compromisso do setor em ofertar suplementos de qualidade e seguros. Ademais, reconhecemos a importância das ações autorregulatórias como meios de complementar os controles oficiais e ainda ajudar no direcionamento das intervenções regulatórias. Isto posto, a Gerência Geral de Alimentos demonstra seu interesse em receber os relatórios anuais desse programa, o qual será usado como fonte de informação para apoiar a identificação em eventuais necessidades de aprimoramentos regulatórios e, eventualmente, subsidiar estudos de análise de impacto regulatório e de avaliação de resultado regulatória, né? Quem assina isso é a doutora Patrícia Fernandes Nantes de Castilho, que é a gerente geral de alimentos da Anvisa. Então, a gente já tem 2 termos que foram colocados aqui. Então, o primeiro termo fala sobre cooperação. Aqui nós estamos falando em reconhecimento, interesse. Então, 3 termos que a Anvisa já utilizou. Vamos para um outro ofício, dessa vez um ofício que não foi enviado a mim, foi enviado ao Sinésio Batista da Costa, então, na época, em 2022, presidente da Brasnutri, aquela associação onde lá o pessoal resolve entre eles os problemas de adulteração e erros em suplementos, né? Então, ele diz o seguinte, vou destacar para você o termo, né? O termo que eles colocam aqui. A Anvisa, ela fala, no item 2, a agência tem conhecimento de que a entidade Abinutri desenvolveu e executa um programa de automonitoramento de mercado. Entendemos que ações de autorregulação são bem-vindas, né? Bem-vindas. Então, eles têm conhecimento. Então, é um novo termo aqui que a gente achou, conhecimento, e é bem-vindo. Vamos continuar. A Anvisa tem interesse em receber os relatórios anuais do programa, os quais poderão ser usados como fonte de informação para apoiar as ações de competência da agência. Interesse. Então, já reconhecimento, interesse, cooperação, conhecimento e é bem-vindo. Foram os termos até agora utilizados. Mas ela também diz que não há qualquer convênio firmado entre a Anvisa e a Abinutri. Então, convênio, essa palavra convênio, realmente não existe no nosso relacionamento. Ainda em 2022, numa reunião que nós realizamos com a diretoria, a segunda diretoria lá da Anvisa, e ainda para falar e apresentar mais uma vez o seu programa de automonitoramento de mercados de suplementos alimentares criados pela Abinutri, e eu vou destacar o que é falado, né, aqui falado pelo pessoal da Anvisa nessa reunião. Olha só que interessante que eles falam. Concluído os esclarecimentos, a Anvisa agradeceu a parceria. Vou falar de novo. Agradeceu a parceria com a associação, que é a Abinutri, e a reunião foi finalizada. Então, a palavra parceria, ela já aparece aqui também em 2022. Então, vamos aqui só relembrar as palavras, né? Cooperação, reconhecimento, interesse, conhecimento, bem-vindo, agradeceu a parceria. E vocês acham que termina por aí? Não. Temos mais um documento que comprova a nossa parceria. Vamos ver. É um ofício que está aí na tela, que é a dona Anvisa, que é a nossa parceira e sempre será, independente das pessoas que passarem por aí, né, ou por aqui na Abinutri. A Abinutri sempre foi uma entidade parceira da Anvisa, e a Anvisa sempre foi parceira da Abinutri. E ela está solicitando, sabe o que, gente? Está solicitando um material químico que serviu de base para a Abinutri fazer os testes das creatinas em 2023 e 2024. Isso chama-se padrão químico. O padrão químico de teste das creatinas, a Anvisa pede para a nobre entidade, então mais uma palavra que aparece aqui, ó, nobre, né? Nobre entidade, ela pede o padrão, se a gente pode ceder o padrão, sem custos para a Anvisa. E nós o fizemos. A Abinutri foi lá, pegou o padrão que utilizou junto. Então, assim, tá claro aqui também essa parte, né? Agora eu tô querendo ver essa parte aqui, ó.
42,30. Pertence a ele. Marcelo Bella usa a Benutri como um veículo de propaganda para promover sua empresa, a Black School, e atacar os concorrentes em vez de defender o interesse do consumidor de suplementos alimentares, disse Nésio Batista, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais, Brasnutri, uma entidade com mais representatividade no setor. Como é que tem uma associação que só tem um associado? Pelo menos, cara, se tem mais associados, a Benutri, por favor, seja mais transparente e coloque os associados aqui no site, porque não tem, cara. Isso é um fato, eu tô aqui no site, ó. abenutri.org/empresas. Tô acessando aqui no... Isso aqui é verdade, tá? Como é que eu vou saber quais são as empresas associadas se não tem no site? Domingo, dia 27 de julho de 2025. Não tem nada aqui, cara. Basicamente, sobre essa notícia e sobre o comentário do Marco Antônio Gorgonoide, né? O Gorgonoide, ele fala sobre isso e a notícia comenta aquilo que a gente já explicou agora numa pílula passada, que sobre o aval da Anvisa, ou seja, a Anvisa é nossa parceira. A gente já desmistificou, né? Fake essa notícia. Agora, quando fala que é basicamente formada por membros da minha família e por funcionários de Marcelo Bella, quem está falando isso, né, na notícia, e ainda o Sinésio Batista avalizando, né, dizendo que eu utilizo a associação como veículo de propaganda para a Black School e para atacar os concorrentes, ao invés de defender os interesses dos consumidores de suplementos alimentares. Bom, basicamente vamos falar um pouquinho do Sinésio, né? Quem é Sinésio Batista? Sinésio Batista, compartilha a foto aí para mim, por favor. Sinésio Batista, essa pessoa super simpática que está aí no vídeo com vocês. Eu vou ler um pouquinho sobre o Sinésio Batista, enquanto vocês apreciam essa imagem, né? Então, ele é economista empresário, presidente de sindicatos e associações empresariais no Brasil e no exterior. Presidente do Conselho Federal de Economia e vice-presidente de Ordem de Economistas do Brasil, diretor da Ciesp. Membro do Conselho de Administração, entre outros, da Fundação Abrinq, Estrela S.A., Eletros, SGS, bem como de conselho junto à CNI e Fiesp e do Comitê Empresarial Permanente, né, do Ministério das Relações Exteriores. O Sinésio é um multi-homem, né? Ele trabalha com várias associações, como presidente biônico da Brasnutri, né? Ficou algum tempo como presidente biônico e acabou renunciando ao cargo, né? Não sei se ele renunciou, ficou mais bonito, né, ele dizer que renunciou, ou se renunciaram com ele, né? Então, o Sinésio, na verdade, parece tudo isso, mas o que realmente, a habilidade dele é lobby político, né? Fazer lobby com políticos lá no Congresso brasileiro. Ele tem essa habilidade, né? O Sinésio eu conheci alguns anos atrás, ele me convidou para um almoço. Ele disse que se formou, que trabalhou... Ele tem uma história bem interessante, falou que trabalhou como cozinheiro de um bordel e nenhum problema com o bordel, né? O bordel não tem nenhum problema. Então, ele é uma pessoa bem interessante, né, em relação à história dele. E é um lobista político e presidente biônico da Brasnutri. Por que biônico? Vamos ver a ata que fala sobre a renúncia dele. Que ele renuncia ao cargo e quem pagou o salário dele, na saída dele, foi o Euclésio Bragança, pai, e o Bragança filho. Nossa, mas primeira coisa, Sinésio ganha salário? Ou seja, então todas essas entidades que ele trabalha, ele é um presidente profissional, assalariado. Então já tem uma grande diferença entre eu e o Sinésio. Eu sou empresário do setor, eu conheço o setor há 42 para 43 anos agora, né, no Brasil e fora do Brasil, né, em 53 países, e eu sou voluntário, eu não recebo um centavo da associação. Eu trabalho realmente pelo mercado e não por interesses próprios. Esse é o primeiro ponto. Nessa mesma ata, Estou esperando os associados. fala que o presidente ele tem que acatar as decisões do Conselho Administrativo, que é formado por quem? Pelos presidentes das empresas. Então, ou seja, ele não decide nada, ele é um testa de ferro, que quem decide são as empresas. E o que me parece, quem manda nele aí é a Integral Médica, né? Que até fez o pagamento dele aí, se responsabilizou pelo pagamento dele, tenho certeza, depois pegou a nota e fez um reembolso com o pessoal lá da associação. Mas quem manda no Sinésio, ou quem mandava no Sinésio, daí está na própria ata, que vocês podem ler aí. Então, primeiro ponto, o Sinésio é um testa de ferro, não entende nada do nosso mercado. Quando você olha, quando o Gorgonoide falou, e ele comenta aqui, a notícia também fala, que a associação é formada só por pessoas da minha família, só pela minha empresa e meus funcionários, eu não preciso nem esperar chegar até aqui a minha conclusão, é fake, eu vou provar que é fake para vocês, né? Então, eu gostaria agora aqui, primeiro, mostrar os membros executivos. Então, o primeiro membro executivo que lhes aparece aí sou eu, né? Sou eu que sou executivo de empresas de suplementos alimentares há muitos anos, né? Lancei produtos importantes, como o Diet Shake, como a barra de cereal Nutri, como a empresa probiótica,
e agora com a minha própria empresa, a Blackscope. Então, ou seja, a GDS Grow Dietary Supplements do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu tenho lastro para falar sobre o setor. Segundo vice-presidente aqui, né, segundo membro aqui, vice-presidente, doutora Sara Bela Pagano. Doutora Sara Bela Pagano, que é especializada, advogada especializada em direito sanitário, né, e que já lançou livros relacionados à regulação de suplementos alimentares no Brasil. Então é importante nós termos aí pessoas que possam, de confiança, que possam estar representando as empresas numa conversa de igual para igual na Anvisa. A área do departamento científico, doutor Ianesco Bela, né, doutor Mas eu tô vendo aqui o sobrenome Bela. Ó, Marcelo Fernandes Bela, doutora Bela Pagano. Tá falando do currículo, mas não deixou de ser verdade tanto. Pelo menos, a não ser que Bela seja só um apelido, né? Ianesco Bela, que é médico do esporte, que é fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, entre várias especializações que o doutor Ianesco tem. Então é muito importante falar da ciência para a gente poder trabalhar novos ingredientes a serem aprovados na Anvisa, referentes à IN 28, que permite que você apresente estudos de segurança e eficácia. A gente precisa ter gente da ciência lá. E falando em ciência, Dr. Rodolfo Vieira de Paula, já foi falado aqui, um grande currículo, o E esse aí não tem o sobrenome Bela. brasileiro mais premiado internacionalmente, né, em relação à ciência em suplementos alimentares. Então está conosco aí no Comitê de Ética e também nos auxilia na área científica. Doutora Nayana Nardim Bass, uma das maiores nutricionistas do Brasil, né, e da América Latina, especializada em suplementos alimentares, e uma pessoa que já era da Abnutri quando eu a conheci, né, já era do mercado, uma parceira nossa, Dr. William Latorre, ex-diretor da Anvisa, ex-diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. É importante ter pessoas que já passaram pelos cargos públicos da Anvisa para a gente poder falar de igual para igual, ter bons relacionamentos, né? Tá aí, Dr. William Latorre. Membro do Comitê de Ética, Dr. Fernando Capês. Dr. Fernando Capês, um dos maiores juristas desse país, professor, né? Já lançou vários livros na área do direito. Júlio Serrani, da área do... Estava com problemas financeiros, né? É uma associação de cara, não. Mais uma Bela aqui, ó. fins lucrativos, mas precisa ter casas. Um excelente rapaz na área de nutrição. Então, tá falando todo mundo aí, mas cadê as empresas? Como não Félix Bonfim, ele que iniciou, ele foi fazer a luta na loja de suplemento, a descobriu que o suplemento estava adulterado. Então hoje ele é um dos símbolos, é símbolo nessa luta contra suplementos adulterados. Presidente, inclusive, da Copenutri, uma empresa que faz testes e avaliações de suplementos no Brasil. Dr. Eric Marques, ficou celebrizado aí nessa matéria. Primeiro, por doutora Denise Bacos, farmacêuticos da minha família e amigos e funcionários. Primeiro, por uma questão chamada confiança. Como na associação, a associação ela não tem fins lucrativos, eu preciso ter a certeza que na minha falta, e olha que a minha falta pode acontecer a qualquer momento, por idade, por acidente, por doença e até pelas ameaças que eu venho recebendo. Ultimamente, por demonstrar a verdade dos bastidores de suplementos alimentares adulterados a vocês. Eu preciso ter certeza que essas pessoas vão dar continuidade ao meu legado, mostrando que suplemento alimentar melhora a qualidade de vida das pessoas. E não é uma arma, um instrumento para adulteradores criminosos. Então, esse é o maior motivo. Confiança. Confiança... Não, isso aí para mim faz um sentido. Estou querendo saber quais são as empresas. Vai ser o Antônio Gorgonoide pediu. Nós vamos agora mostrar. E vamos passar a demonstrar aos nossos associados, também empresas. A Growth é associada? Eu não sabia, não. Deixa eu ver se já atualizaram lá. A Benutri. Tô aqui em empresas. Eu não tá aqui ainda, não. Deveria, na minha opinião, igual eu falei, cara. Chegasse aqui em empresas, já deveria estar aqui. Todas as empresas aqui que estão na Benutri. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Ó, tem a Growth, a Shark Pro, Profit, Black School, a Smart Fit Suplementos, Dark Lab. São as que eu conheço aqui, tá? Ronnie Coleman.
Health Labs. Lá no site. E aí vamos comparar com a tal da Brasnutri, que fala que é a mais representativa, tem o maior número de associados. Então tá aí. Hoje a Benutri conta com mais de 50 associados, né? Entre associados diretos e indiretos, estão as marcas aí. Né? A Copenutri é a nossa principal parceira, né? A nossa empresa certificadora, agora relacionada aos testes de mercado. Então, toda a Copenutri e seus associados têm os privilégios dos associados da Benutri. E o mais interessante, que quando a gente vai olhar a Brasnutri, vamos ver lá a Brasnutri, né? A Brasnutri, ela demonstra esse número de marcas e associados, mas quando a gente transforma essas marcas em número de empresas, vamos demonstrar para vocês uma ata, um processo que a própria Brasnutri moveu contra a Benutri. Elas têm 14 empresas, né? A Benutri hoje é um grupelho de 14 empresas que se movem sim, aí sim, a fazer esse tipo de ataque e denegrir o trabalho de outros, de associações realmente sérias como a Benutri, que segue todos os ritos do seu programa de automonitoramento em parceria com entidades como a Anvisa, Senacom, entre outros. Parceria é uma palavra ampla, não é convênio. Nós não temos contrato com nenhum órgão público, não fizemos licitação pública, mas somos parceiros de todos, todos que nos procuram. Então, mediante a essa análise, esta afirmação é fato ou fake? Afirmação falsa, fake. A determinação da retirada dos produtos das Agora vamos lá. Está separado com a parte de motociata. Sinceramente, isso aí pra mim tanto faz. Se você quiser saber, você assiste o vídeo todo que vai estar aqui no comentário fixado. Mas não se esqueça. Minha consultoria está com promoção com 20% de desconto com o cupom GOL20. Tá? Aproveita que é só até sexta-feira que o pessoal pediu para eu adiar por causa de pagamento, né? Que é até o 5º dia útil. Então, cara, aproveita. Solicitação de auxílio que a Anvisa fez para a Benutri. Vamos lá. Essa aqui parece interessante, hein? Esclarecimento sobre acusação de assédio moral. Então, 2 e 7. o estilo colérico, às vezes agressivo, de tratar funcionários e concorrentes. Uma pessoa colérica no contexto de temperamentos é caracterizada por ser determinada, enérgica, impulsiva e com forte tendência à liderança. São indivíduos com grande autoconfiança, com foco em resultados e que podem se destacar em situações competitivas, mas também podem apresentar dificuldades em lidar com opiniões divergentes e ter explosões de raiva. Na Justiça do Trabalho de São Paulo, há alguns processos que o acusam de assédio. Um deles diz que espalhou para a empresa que um funcionário era soropositivo. Em junho, o juiz Wellington Urbano Marinho, do Juizado Especial Cível e Criminal de Caçapava, condenou Bela a 1 mês e 10 dias em regime inicial aberto por ameaçar o empresário Laerte Giovanelli Santos, da Mistress Taste, marca famosa por barra de proteínas, caldas e temperos fitness. Segundo os autos, Bela foi gravado dizendo que ia acabar com a empresa de Santos e ameaçando cortar a cabeça dele. Bom, pessoal, onde pode chegar uma matéria que tem o intuito de denegrir uma pessoa com 43 anos de experiência, como eu, né? Uma associação com 25 anos de vida, fazendo um bom trabalho em conjunto com a Anvisa em relação à área de suplementos alimentares e o seu mercado. Não há escrúpulos, né? A gente percebe que não há escrúpulos. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre essa afirmação que a repórter fez, que há 2 ações na Justiça do Trabalho por assédio moral contra mim. Eu desafio a repórter provar que há essas ações. Mediante essa ilação, né, essa colocação difamatória que ela fez, nós fomos procurar para saber se havia alguma coisa. E, na verdade, nós achamos 2 ações que mais ou menos batem, né, com esse perfil dessa matéria, de 2 pessoas que acabaram processando a empresa no Ministério do Trabalho. E eu gostaria de falar um pouco dessas pessoas, sem expô-las. São pessoas de um projeto social. Nós temos um projeto social aqui na empresa que apoia uma casa de adictos, né, chamada Casa Refúgio, que fica na região aqui de Vargem Grande, em Cotia, aqui no estado de São Paulo. E lá tem mais de 400 pessoas em tratamento, e esse tratamento é um tratamento que é guiado espiritualmente pelo pastor Fabrício, da Igreja Assembleia de Deus, que é uma pessoa maravilhosa, e são 400 pessoas que são tratadas de graça. As famílias não precisam pagar. É uma obra realmente emocionante. E nós, através do nosso motoclube da Black School, nós apoiamos a obra do pastor Fabrício e ainda damos a oportunidade para que pessoas que realmente se recuperarem
poderem voltar ao mercado de trabalho. E já recuperamos vários aqui. Porém, houve 2 pessoas que me parece que ainda estão com problemas, né? Que precisam de ajuda. Uma delas, eu quero que o Pablo coloque o documento aí na tela, né? Então, eu só preservei o nome da pessoa. Essa pessoa, ela nos processou porque disse que nós a dispensamos de forma discriminatória. Olha, essa pessoa trabalhou mais de 8 anos aqui conosco. Por 3 vezes deixou o trabalho, abandonou o trabalho porque caía nas drogas novamente, né? Nós demos todas as chances, nós mantivemos o pagamento dos salários, mesmo com essa pessoa com problemas em tratamento, e mesmo assim essa pessoa não se recuperou e ainda entrou com uma ação, e aí está a sentença do juiz que julga improcedente a solicitação dela em relação à nossa empresa. Então, essa pessoa perdeu o processo e não recorreu, né? Talvez tenha colocado a mão na consciência e não recorreu. Há uma outra pessoa aqui que a repórter fala sobre... Tá bom já. Já deu para entender. Quer assistir o vídeo completo? O link tá aqui no comentário fixado. Já tem 50 minutos de vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, use o cupom GOL nos patrocinadores aqui. O QR Code está aparecendo na tela. Link também tá aqui no comentário fixado. Tem todos os links de todos os patrocinadores aqui na descrição. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.